inimigo da nossa alma nos dias de hoje está cada vez mais violento naquilo que o Senhor disse que é a nossa herança. Nós somos filhos do Senhor. E é importante a gente saber a nossa essência, que é pecado. Mas a nossa nova identidade em Cristo é salvação e vida nova. A fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus. A palavra tem os seguintes testemunhos. Um cego que enxergou, uma mulher apática com a hemorragia por 12 anos que voltou a se alegrar, uma mulher solitária e desprezada voltou a sorrir, falando do profeta, um homem morto que acordou, uma menina morta que também acordou, uma mulher que era possuída por demônios andou e serviu Jesus, um homem aleijado pulou de alegria, 500.000 comeram e ainda sobrou pão e peixe, um rejeitado pela família se tornou governador, um homem que tinha dificuldade de falar ajudou a libertar um povo da escravidão, um homem deprimido foi usado com poder de fogo, um homem com tumores pelo corpo voltou a prosperar, um homem com feridas pelo corpo teve a pele de um bebê. Todas essas pessoas estavam com a sua identidade roubada, ou por uma doença, ou por um estado emocional, porque sermos salvos não nos isenta de ataques na nossa saúde emocional e mental. E é aí onde está o ponto que o diabo não tira os olhos. A gente ama a palavra e busca a palavra. Aleluia! Mas nós muitas vezes relaxamos em outras áreas da nossa vida. E tudo que vem sobre a nossa vida é informação para o diabo. É matéria-prima para ele nos atacar. E mais do que nunca, a gente vive num mundo adoecido mentalmente. E aí o espiritualmente, porque Jesus não veio pelo nosso corpo, ele veio pela nossa alma. E todo o nosso corpo é uma unidade para o Senhor. E tudo que nos diz respeito é matéria-prima para o diabo. Mas a palavra diz que o Senhor mudou o destino da nossa vida. Homens e mulheres com a identidade roubada, escondidos, fracos como a mulher do fluxo sanguíneo, um deprimido que queria se esconder e morrer, um que fedia, todos com a identidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todos com a alma ferida, mas o Senhor nos convida à cura. E Jesus diz lá em João 8,18: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá e será a luz da vida. Glória a Deus. Quando o Senhor, pelo Espírito de Deus, me converteu, qual foi a nossa principal atitude? Pedir perdão pelaquela vida velha e podre de pecado que a gente vivia. E o Senhor nos perdoou. Lucas capítulo 6 diz: perdoai e sereis perdoados. Amém. Perdoe para ser perdoado. Perdoe para ter vida nova. Perdoe para desfrutar de novas bênçãos. Perdoe para você se libertar mentalmente daquilo que lhe faz mal. Quem lhe faz mal vai prestar conta com o Senhor. Quem tenta lhe prejudicar vai prestar conta com o Senhor. E as mãos do Senhor estão sobre a sua vida e toda a sua casa. Perdoar não é fácil. Mas perdoar é o reflexo do Senhor na minha vida. É uma atitude divina, é reflexo de amor, é o agir do Espírito Santo, uma disposição para amar. Glória a Deus. E o que é que a falta de perdão nos causa?
traz obesidade, inflama o seu corpo, distorce a sua personalidade, lhe traz tormento, ansiedade e até estado depressivo na sua mente, agressividade, totalmente perdoado. Eu morri com Cristo e morri para o pecado. Estou livre da condenação, colocado em Cristo pelas mãos de Deus. Recebi o Espírito de Deus, a mente de Cristo, comprado pelo preço, ungido e selado por Deus. Eu não vivo em mim, porque Cristo vive em mim. Eu fui feito justo, criado por Deus, abençoado, escolhido, predestinado para a vida eterna. Fui feito vivo junto com Cristo. Ressuscitei e assentei com Cristo no céu. Sim. Sim, eu creio que eu vou me assentar com Jesus no céu. Eu posso me aproximar do Senhor. Fui liberto do domínio de Satanás. Jesus vive em mim. Eu recebi o Espírito de Deus. Você recebeu todas as promessas. O sangue, aquele sangue derramado na cruz, decretou tudo isso por você e por mim. Por que deixar o inimigo da alma roubar uma identidade tão divina e preciosa? Por que pensamentos demoníacos e atormentadores? Por que eu permiti isso? Por que permiti feridas podres sangrando dentro de mim, empurrando com a barriga, fedendo por onde eu passo? Porque a gente deixa as nossas atitudes por onde a gente passa. Com a nossa boca, com as nossas palavras, a gente destrói ou traz vida. Repense quem você magoou. Repense quem você feriu e machucou a identidade daquela pessoa. Um dia você fala da síndrome do impostor. É uma síndrome que é muito empregada na vida profissional. Pessoas muito capacitadas, elas se declaram como incapazes, que não são capazes de fazer aquilo. A gente pode fazer uma analogia com a nossa vida espiritual. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente admira a vida de uma irmã e subestima a própria vida espiritual. Aquela irmã, ela é perseverante. Aquela irmã, ela fala com propriedade de fé. A gente olha e observa que verdadeiramente, quando a gente pede para ela orar, a gente sabe que ela vai orar. E a gente admira aquela vida, aquela irmã. E outra pessoa admira a sua vida. Mas isso não é motivo para orgulho. Porque Paulo diz que se a gente precisar se orgulhar, que seja por aquilo que a gente passe e sofra pelo Senhor. Aleluia! Não subestime a sua vida espiritual. Feridas como rejeição e abandono são armas do inimigo para atormentar a sua mente e atrapalhar a obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque tantas vezes, independente como a gente esteja, a obra continua acontecendo. Porque você é escolhido do Senhor para fazer a obra. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. Só a sede de Jesus cura a alma. Aquilo que anos você martela na mesma terra, não perca a esperança. Tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus, do Senhor dos Senhores. O Senhor nos convida à cura. Permita Jesus tirar de você feridas podres que ferem no coração. Porque todos os dias nós precisamos de
A humildade agrada o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Para ser curada é necessária humildade. E a gente lida com os ataques do inimigo da nossa alma, que é mais real do que muita coisa que está na nossa frente. A gente subestima muito o diabo. Ele é muito organizado e sucinto. Em todo o livro de Provérbios, em toda a palavra, que o que sai da nossa boca abençoa ou amaldiçoa. O diabo está de olho no que você disse para aquela pessoa que você magoou. Está de olho naquilo que você ouviu, que magoou o seu coração. Deixa Jesus tirar essa podridão. Aleluia! Porque não tem cura se não reconhecermos que às vezes a gente precisa se render. A ciência, ela vem, vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Você é semelhança de Deus. Eu pergunto para você, e você vai responder para você mesma. Quem é você? Quem sou eu? Biblicamente falando, eu vou lhe dizer o que nós somos. Eu não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu sou o sal da terra, a luz do mundo, o Filho de Deus, parte verdadeira da videira, o canal do Filho de Cristo, amigo de Cristo, escolhido, criado por Cristo, servo da justiça, servo de Deus, filho de Deus, sou filha do Pai espiritual. E eu tenho o hábito de fazer essa oração, desde quando eu entrei no luto. Um período em que eu rendi muito espiritualmente. O luto foi um período em que eu senti muita dor, mas eu aprendi muito espiritualmente. E aí eu não sabia se era ansiedade ou se era estado depressivo. Era um mal-estar, mas eu conseguia dirigir, me alimentar, dormir, conversar e fazer o que eu precisava fazer. Mas um mal-estar terrível dentro de mim. Foi tão ruim que minha mãe teve que vir para ficar comigo, pra você ter ideia. Porque eu tinha umas coisas esquisitas na cabeça que eu não sei definir. Eu fui para a psiquiatra, eu marquei com ela e fui. Aí eu ouvi a voz do Senhor me dizer: o que é que tu está fazendo aqui? E eu marquei para a psicóloga e eu fui. E eu conversando com ela e a voz se repetiu: o que é que tu está fazendo aqui? Eu disse: pronto, agora eu me dou de ontem. Porque eu estava com tudo aquilo, eu fui para os profissionais que eu deveria ir. E eu escutei isso do Senhor. Mas eu estava passando por uma cura tão divina. Que você não tem, eu não posso, porque não tem como eu descrever para você o que aconteceu dentro de mim depois disso. Parece que eu fui moída no chão, em pedaços mínimos,
e levantei como um vaso novo e restaurado. Eu não sou mais a mesma desde aquele outubro do ano passado. Em oração, na disciplina da rotina, eu fazia todos os dias que eu precisava fazer, cumpri com os meus compromissos que eu tinha que cumprir, pedindo, a minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e minhas irmãs orando por mim. Porque eram coisas tão profundas, preciosas, porque quando você está passando um processo de cura, você precisa ter o discernimento das pessoas que vão estar com você naquele processo. Aleluia. E aí depois Deus vai te levar as pessoas certas para você compartilhar a experiência, o testemunho. Cura espiritual é algo muito sério. A gente acha que é quando toca o irmão que ele cai. A gente acha que é no momento de oração que o pastor vai lá e a irmã fica agitada, chorando. Cura espiritual não é só isso. Às vezes você está abatido espiritualmente. E nem é tormento de problema em casa e nem tribulação que você está passando. É um processo de cura. E você não está tendo o discernimento daquilo. E de repente você melhora. É preciso ter discernimento do que é cura espiritual e emocional. Amém. Subestimando, empurrando com a barriga, distorcendo uma identidade que já foi declarada na cruz. Dando vantagem ao diabo quando a gente diz que a gente não pode permitir que Satanás leve vantagem nas nossas vidas. Peso de dor na alma dói, confunde a nossa mente, o nosso coração. E como é que a gente aplica? Não distorcendo a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, admirando tanto uma irmã e negligenciando a própria vida espiritual. Deus Todo-Poderoso. O nosso próprio coração está exposto a nós 24 horas, mas o coração da irmã que eu tanto admiro eu não conheço. Como é que eu aplico? Como é que eu mudo? Porque o pecado é uma realidade na nossa vida. Mas Jesus já mudou essa realidade. Não há condenação sobre mim e sobre você. Tudo já foi retirado na cruz. Porque a palavra diz lá em Gálatas 2:20: não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Se Jesus vive em você, deixe Ele operar aquilo que precisa ser operado. Se Jesus é o centro da sua vida, deixe Ele coordenar e controlar, direcionar a sua vida. Amém. Não seja um portador de síndrome do impostor na vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual é de interesse do diabo. Assim como Jesus foi lá, pagou o preço, derramou o sangue e sacramentou essa nova identidade, porque a nossa vida é importante para o Senhor. Mas muito mais do que as setas malignas é esse poder derramado na cruz. Não permita demônio nenhum roubar a sua identidade. Não permita a boca suja do inferno atormentar o seu espírito e a sua alma. Posição espiritual debaixo da graça de Deus, para continuar servindo ao Senhor. E pensamentos geram hábitos que influenciam a nossa vida espiritual. Lá em Provérbios 24, Provérbios 4, o verso 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a
Porque você é filho de Deus. Porque você é filho de Deus. Com propriedade dessa promessa. Glória a Deus. O que atormenta a sua mente? Pense agora com o Espírito Santo. Deixe Ele lhe revelar. O que atormenta a sua mente? Quando você está em oração, quando você está tentando ouvir uma pregação e aquela coisa inquietante está lá nos seus pensamentos, quando você deita a cabeça no travesseiro, tem coisas que é só entre nós e Deus, porque o Senhor ama a intimidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, biblicamente falando, vamos ouvir o que é que a gente se torna debaixo da graça. E tome posse daquilo que é seu, que foi dado por meio de Cristo, com o sangue derramado na cruz. Dificuldade de falar. Deus não vai zerar aquele passado que magoou você. Aceite. Receba debaixo da graça. Receba o recomeço e não errar a sua história. Como é que você pode dar testemunho sobre a sua vida? Por isso que o Senhor não permite que você esqueça. Você vai falar sobre para gerar um testemunho e fortalecer a fé de alguém. O meu esposo faleceu de Covid em 2021. As minhas irmãs que me acompanham, elas sabem, os meus irmãos, do meu testemunho. Eu passei 2 anos na minha vida muito difícil, porque o meu esposo foi o meu pai na fé, foi ele que me apresentou Jesus. Não era para ele estar aqui. Eu tive dias difíceis, muito difíceis. Eu esqueci tudo aquilo? Não esqueci. E eu estou relatando o que eu passei. Quando alguém diante de mim diz que não aceita a morte da mãe e vive naquela dor de um grupo de muitos anos, eu entendo a alma dela. E eu consigo acolher com a ajuda do Espírito Santo. Porque eu passei. Se você passou por aquilo que lhe magoou, dê glória a Jesus. Porque lá atrás vem alguém chorando. E se a Bíblia diz que você descansar a luz, você vai ser ingrediente espiritual naquele coração. Por que o diabo tenta roubar tanto a nossa identidade? É por isso. Porque assim como você foi usado para levar aquela pessoa para Cristo, você plantou a semente no coração dela. E aquela pessoa vai levar outras pessoas a Cristo. É isso que nós somos em Cristo. É isso que o Senhor quer fazer sobre o perdão. É a nossa vida gerar um testemunho para edificar outras vidas. E alguém olhar para mim e enxergar uma pessoa firme, moída, mas não abatida, experimentada, mas restaurada, atacada, mas não destruída, provando do choro, mas consolada pelo Criador. É por isso que o diabo tenta roubar a sua identidade. Carregar a falta de perdão traz prejuízo no seu corpo, adoece o seu corpo. A outra coisa é necessário perdoar a si mesmo. Senhor, eu quero perdoar a mim mesmo, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Não peça nada ao Senhor que não seja por meio do Espírito Santo. Não vai para canto nenhum a sua oração. Repetições. Orações repetidas, egoístas, vaidosas, desnecessárias e vazias. Você está só perdendo seu tempo. Você não tem noção do efeito da oração no nosso cérebro.
cérebro. Recentemente, a ciência vem apresentando muitos estudos dos efeitos da oração no cérebro. A Bíblia já diz isso há muito tempo, o homem é que ignora. É a ciência se rendendo aos feitos do Senhor. Quando a gente ora, toda a região do nosso cérebro ativada. É por isso que a gente sente algo tão glorioso. É por isso que a gente se sente tão renovado. É por isso que amar Jesus é a nossa identidade. Entregar o coração para Jesus e tirar toda a podridão é necessário. Tomar posição, porque a única coisa que ninguém vai nos roubar é a nossa posição em Cristo. Por isso que é necessário reconhecer a dor, buscar a palavra, perdoar e permitir que o Espírito Santo faça a cura daquilo que precisa ser curado no seu coração. Porque você precisa continuar sendo usado pelo Senhor. O mundo está fedendo, é um esgoto a céu aberto. A Bíblia já diz isso. E a gente precisa encarar isso com um olhar cristão, não emocionado pelas notícias. Não somos pessoas emocionadas, somos cristãos posicionados. A emoção é passageira, porque ela faz parte da nossa essência, ela oscila. Mas a partir do momento em que eu me disponho a ser obediente, a ter posição na palavra, eu estou debaixo da graça. Aquilo ninguém me rouba. Demônio nem rouba. Um homem e uma mulher posicionados debaixo da graça de Deus. Mas para isso você precisa continuar sendo curado. Até o som da trombeta tocar, porque eu sei que a trombeta vai tocar, eu creio. Você vai estar sendo curado. E a gente precisa ficar. Acontecer alguma coisa com aquela pessoa, no dia do juízo final você vai ter que responder com Deus por isso. Aleluia, Jesus. Há 12 anos eu sou terapeuta do Senhor. Esse é o meu chamado. Eu já ouvi algumas histórias. Muitas histórias. E você não tem noção do quanto você, eu, somos capazes de machucar uma alma. De uma irmã que cai numa fraqueza. E a igreja não tem nem estrutura mental, nem emocional e nem espiritual até para lidar com aquela pessoa, causando não só a ela, mas a filhos, marido ou a família uma tristeza, porque foi simplesmente mal acolhida quando caiu. Uma jovem que está na obra do Senhor, que caiu na fraqueza, se relacionou fora do casamento quando não deveria. Será que a igreja está preparada para acolher, continuar amando e respeitando uma jovem dessa? Ou ela vai ser colocada no banco, ela vai ser excluída, e a mãe e o pai ficam revoltados? E a igreja que tu tanto vai, a igreja que tu tanto se doa, o que eles estão fazendo por ti? É matéria-prima para Satanás roubar uma vida. O que eu estou contando agora, eu não criei da minha mente. Eu recebi essa situação recentemente. Quando alguém fica diante de mim para conversar sobre a alma dela, eu tenho um temor tão grande, porque eu sei que tudo que eu escuto eu vou prestar conta com Deus. E a forma como eu estou lidando com aquilo, à luz da palavra, eu vou prestar conta. Porque ali pode ser alguém roubado para o diabo, com a identidade ferida. Uma jovem cheia de sonhos, e de repente cai num pensamento de morte, sem ânimo, querendo morrer, não se sente acolhida.
Se Jesus tivesse que vir só pelo irmão Francisco, ele teria vindo. Se Jesus tivesse que vir só pelo irmão Francisco, ele teria vindo. Porque uma única alma para o Senhor é preciosa. A Bíblia diz que Deus não se alegra quando o ímpio morre, mas a alegria no céu quando o Filho de Deus chega lá. Cuidado com a forma como você lida com esses assuntos, a forma como você conversa. Porque a partir do momento em que eu me tornei tudo isso em Cristo, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu tenho a responsabilidade nos meus relacionamentos, independente da profissão que eu exerço, porque eu não vou levar minha profissão para o céu, não. Aleluia. Vai a minha alma e a sua alma para adorarmos eternamente o Senhor. Você é jovem e tem sonhos, continue sonhando. Glória a Deus. Estou falando para você, que está olhando para mim. Receba os sonhos do Senhor. Apresente o seu coração ao Senhor. E deixe Ele me conduzir. Sem obediência não há bênção. Se manter debaixo da bênção. Para receber não aquilo que você quer, mas aquilo que o Senhor já determinou. Porque o Senhor, Ele é Deus. A palavra nos transforma. Acolhe alguém que diz que não está bem na sua alma. Se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, no dia do juízo final você vai ter que responder com Deus por isso. Aleluia, Jesus. Há 12 anos eu sou terapeuta do Senhor. Esse é o meu chamado. Eu já ouvi algumas histórias. Muitas histórias. E você não tem noção do quanto você, eu, somos capazes de machucar uma alma. De uma irmã que cai numa fraqueza. E a igreja não tem nem estrutura mental, nem emocional e nem espiritual até para lidar com aquela pessoa. Causando não só a ela, mas a filhos, marido ou a família uma tristeza. Porque foi simplesmente mal acolhida quando caiu. Uma jovem que está na obra do Senhor, que caiu na fraqueza, se relacionou fora do casamento quando não deveria. Será que a igreja está preparada para acolher, continuar amando e respeitando uma jovem dessa? Ou ela vai ser colocada no banco, ela vai ser excluída, e a mãe e o pai ficam revoltados? Ah, e a igreja que tu tanto vai, a igreja que tu tanto se doa, o que eles estão fazendo por ti? É matéria-prima para Satanás roubar uma vida. O que eu estou contando agora, eu não criei da minha mente. Eu recebi essa situação recentemente. Quando alguém fica diante de mim para conversar sobre a alma dela, eu tenho um temor tão grande, porque eu sei que tudo que eu escuto eu vou prestar conta com Deus. E a forma como eu estou lidando com aquilo, à luz da palavra, eu vou prestar conta com Deus. Porque ali pode ser alguém roubado para o diabo, com a identidade ferida, uma jovem cheia de sonhos, e de repente cai num pensamento de morte, sem ânimo, querendo morrer, não se sente acolhida. Se Jesus tivesse que vir só pelo irmão Francisco, ele teria vindo.
Se Jesus tivesse que vir só pelo irmão Francisco, ele teria vindo. Porque uma única alma para o Senhor é preciosa. A Bíblia diz que Deus não se alegra quando o ímpio morre, mas a alegria no céu quando o Filho de Deus chega lá. Cuidado com a forma como você lida com esses assuntos, a forma como você conversa. Porque a partir do momento em que eu me tornei tudo isso em Cristo, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu tenho a responsabilidade nos meus relacionamentos, independente da profissão que eu exerço, porque eu não vou levar minha profissão para o céu, não. Aleluia. Vai a minha alma e a sua alma para adorarmos eternamente o Senhor. Você é jovem e tem sonhos, continue sonhando. Glória a Deus. Estou falando para você que está olhando para mim. Receba os sonhos do Senhor. Apresente o seu coração ao Senhor. Não deixe Ele me conduzir. Sem obediência não há bênção. Se manter debaixo da bênção. Para receber não aquilo que você quer, mas aquilo que o Senhor já determinou. Porque o Senhor, Ele é Deus.